Olá, esse é o programa Conversando com o Cardiologista. Nosso tema de hoje, doenças oculares. Para falar sobre doenças oculares, nosso convidado é o professor Álvaro Garcia Rossi, professor da Universidade Federal de Santa Maria, na cadeira de oftalmologia. Doutor Álvaro, é um prazer tê-lo aqui conosco. Prazer é meu. Álvaro, você que é um oftalmologista, entre outras coisas, né? Quais são as doenças oculares que mais chegam no teu consultório? Bom, vamos lá. O carro-chefe da oftalmologia seria realmente a prescrição de óculos, seriam as ametropias, os vícios de refração. Entre eles estariam a miopia, a hipermetropia e a vista cansada, a presbiopia, que surge a partir dos 40 anos. Então, assim, nós temos idades específicas que surgem essas doenças. Por exemplo, uma criança que vai começar a vida escolar deve sempre ser avaliada por um oftalmologista, porque ela pode apresentar algum dessas doenças e que pode interferir no aprendizado escolar. Essa seria a primeira delas, seria então uma avaliação durante a idade escolar. Depois nós temos a miopia, que geralmente vai surgir lá pelos 14, 15, 16, 17 anos, e que geralmente o paciente se queixa que começa a não enxergar para longe. Nós temos também o astigmatismo, que pode surgir em qualquer horário, qualquer idade da vida, e que vai se manifestar por um cansaço visual, é aquele peso, aquele cansaço, a pessoa que começa a ler e começa a não ter interesse em ler, porque dá um cansaço, começa a embaralhar, ou começa a ficar com os olhos vermelhos, dá dor de cabeça, quando a gente faz um esforço visual. Isso é muito comum também em crianças quando vão para a escola e que não foram avaliadas e que chegam da escola com sintomas. Então esses sintomas geralmente eles surgem com o uso da função visual. Ninguém pode acordar com uma dor de cabeça e essa dor dessa cabeça ser por falta de óculos, porque quando a gente dorme, a gente descansa. Seria mais ou menos a mesma coisa do que a nossa força muscular. Porque quando a gente sai caminhando sem parar, o que vai acontecer com as pernas da gente? Vai chegar uma hora que vai doer, vai começar a dar câimbras. E essa função toda no olho é dada por um músculo ciliar que nós temos no olho, que seria mais ou menos a mesma coisa. Então, o esforço visual que a gente faz para enxergar faltando óculos pode nos dar esses sintomas, que seriam causas de uma falta de óculos. Bom, além da miopia, então, que surge aos 15 anos, geralmente, nós vamos ter depois a presbiopia. A presbiopia geralmente surge a partir dos 40 anos. E o que é a presbiopia? É a vista cansada para perto. Então, é aquela pessoa que chega no consultório dizendo que já não tem mais braço para ler, porque tem que espichar para enxergar para ler. Por quê? Porque nós precisamos acomodar, existe um mecanismo no olho que traz a visão para perto. E esse mecanismo, igualmente, é feito por esse músculo que nós temos dentro do olho. E esse músculo ele começa a cansar. Igualmente, quando a gente caminha demais e tem cãibra, eu vou dizer assim, que uma pessoa aos 40 anos não corre como se tivesse 15 anos. Por quê? Porque não tem a força muscular nas pernas já mais que tinha aos 15 anos. Então, essa força muscular que a gente perde a visão para perto. E essa visão é perdida só para perto, por isso que as pessoas de 40 anos dizem que perdem a visão de perto, não perdem a visão de longe. E esta perda da visão de perto que a gente chama de presbiopia ou vista cansada e que a gente vai precisar de um óculos só para perto. Então aquelas pessoas que não têm problema nenhum para longe precisam do óculos só para perto, aquelas pessoas que já tinham um problema para longe vão precisar um certo grau para longe e um certo grau para perto. Então são aquelas pessoas que usam aqueles óculos para longe e para perto. Então basicamente no consultório oftalmológico o principal, primordial é a prescrição dos óculos. Então a grande maioria dos pacientes que chegam ao consultório oftalmológico são para dar óculos. Claro, nós temos outras doenças frequentes, doenças altamente prevalentes, como diabetes, a hipertensão, mas principalmente o diabetes, e que dão bastante alterações no olho, principalmente no fundo do olho, na retina, com a retinopatia diabética, e que causam baixa de visão. Também é uma outra grande causa de frequência de pacientes que procuram o consultório oftalmológico. Além disso, a partir dos 60 anos,
além do diabetes, antes dos 60 anos a gente sempre diz que a primeira causa de cegueira seria o diabetes. Após os 60 anos existe uma outra doença que é a degeneração macular relacionada à idade. Então essa é uma doença que é a primeira causa de cegueira a partir dos 65 anos no adulto e que baixa a visão. Existe uma degeneração lá nas camadas da retina que causa uma baixa de visão e que o mecanismo não é bem conhecido ainda e que um tratamento é pouco efetivo. Apenas 20 a 30% das pessoas podem se manifestar com pode se beneficiar com um tratamento que se utiliza, né? Além disso, é claro, quando a gente fica um pouco mais velho, pelos 70, 80 anos, com as mudanças da idade, nós começamos a ter uma alteração na lente que nós temos dentro do olho, que é o cristalino. E aí surge a famosa catarata, né? Então a gente sempre diz que todo paciente que viver até os 80, 100 anos, todo paciente vai acabar tendo catarata. A catarata é uma doença do velho, é o envelhecimento que ocorre, né? E daí a catarata realmente o tratamento é só cirúrgico. Inicia-se com uma baixa de visão, é como se fosse um vidro embaçado. Vamos imaginar que nós tivemos um vidro na frente e que esse vidro começa a ficar embaçado. Quanto mais embaçado, mais opaco, mais a gente vai perdendo a visão. E aí a baixa de visão é para longe e para perto quando a pessoa tem catarata, e só cirurgicamente é tratado. Álvaro, você pontuou muito bem cronologicamente, né, as diversas doenças oculares. Até que ponto nós temos a questão genética dentro dessas doenças e adquirida, você falou aí, diabetes, problemas sistêmicos que podem acometer a visão também. Mas a que ponto nós temos dentro dessas divisões de doenças oculares a genética como predominância e a predominância ser por causas adquiridas? Pois é, então vamos lá. Praticamente, felizmente, graças a Deus, a maioria de tudo que eu falei não tem nada ligado à genética. A gente sabe que quando nós temos 2 pais míopes, a criança tem maior tendência a ter miopia, mas não tem nada ligado à genética nisso. Não tem explicação por que uma criança nasce míope, por que por exemplo, você pode ter 2 filhos e um ser míope e o outro não ser míope. É muito comum os pais levarem as crianças no oftalmologista e dizerem: doutor, eu trouxe aqui porque eu sou míope e o meu marido é míope, eu queria saber se a minha criança é míope. A gente diz: não sei, por enquanto, provavelmente nessa idade, quando a criança chega com 4, 5, 6, 7, 8 anos, ela não é míope, porque a miopia acaba geralmente se desenvolvendo mais tarde, surgindo lá pelos 14, 15 anos. Mas não tem uma explicação por que são míopes. Eu posso dar um exemplo a mim: meu pai não era míope, minha mãe não é míope, eu tenho 3 irmãos, nenhum é míope e eu tenho 7 graus de miopia. Então eu fui o premiado da família e não tem uma explicação. Agora é claro, eu sou míope, casei com uma míope e os meus 2 filhos são míopes. Então a tendência quando se pega 2 míopes é que tenha miopia, né? Das outras doenças, a catarata é uma doença do envelhecimento, as outras alterações de óculos, a hipermetropia, a presbiopia também não tem relação ligada à genética nenhuma, e a degeneração macular senil também não tem nenhuma ligação com a genética. Então a maioria das doenças dessas que eu falei não tem ligação nenhuma com genética. Um questionamento. Quando se vai no oftalmologista, você faz um check-up oftalmológico e você entra em diversas salas com diversos aparelhos. Então, que exames são esses que são feitos na rotina do dia a dia no consultório oftalmológico?